O problema não é a sua rotina, mas sim a forma que você enxerga ela. Você está cansada, sobrecarregada, exausta emocionalmente, achando que o problema está nas coisas que você tem feito todos os dias. No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O problema não está no seu cotidiano. Seja muito bem-vinda a mais um Café com Propósito. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te fazer esse convite para você se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar ele com alguém e não esquece de deixar o seu comentário. Tudo isso nos ajuda para o engajamento do vídeo. Meu nome é Amanda Martins, eu sou mãe, esposa, cristã, apaixonada pelas escrituras. Fico muito feliz em receber você aqui e como você viu aí, nós vamos falar hoje sobre a rotina. Por si só, ela não é um problema. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem. A própria criação tem uma rotina. Deus criou ciclos, dias e estações. Uma pessoa disciplinada, ela tem uma rotina. Ela sabe exatamente o que ela vai fazer. Ela tem tudo programado, ela tem tudo alinhado. Você se encontra hoje cansada porque você não consegue mais enxergar Deus nas coisas que você faz. Só queremos enxergar Deus em coisas extraordinárias. Esse Deus tanto opera em coisas extraordinárias, como também opera em coisas pequenas. O problema começa quando fazemos tudo no automático, sem propósito nenhum. Quando eu sei o porquê eu faço e para quem eu faço, tudo fica diferente. Se eu cuido da minha casa, eu sei que é pelo bem-estar da minha família, mas eu sei também que um dos motivos que me faz cuidar bem da minha casa é porque o Senhor me deu essa família. Então há um propósito, não é só fazer um almoço, não é só limpar a minha casa, eu estou cuidando do bem-estar da minha família, porque a minha família é para a glória de Deus. Quando eu começo a enxergar que tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, o meu trabalho, os meus filhos, tudo é para a glória de Deus, eu entendo que há um propósito maior em tudo isso. Eu não estou cuidando somente daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. É do Senhor. Porque se você crê que a sua casa é de Deus, que o seu casamento, aquilo que te cerca, aquilo que te envolve, tudo que você coloca às tuas mãos pertence a Deus, você sabe que precisa estar cuidando e zelando daquilo. Porque isso não pertence somente a você. Isso também pertence a Deus. As coisas começam a mudar quando eu entendo o porquê eu faço e o para quem eu faço. Só que, como eu falei aqui, muitas vezes a gente acha que Deus não está mais no nosso cotidiano. Eu já passei por essa fase, então eu sei como você se sente agora. Mas eu quero dizer para você que quando eu estava nessa pilha de achar que o Senhor já não estava me enxergando, o Espírito Santo disse assim para mim: ei, Deus está nas coisas simples. A presença dele está nas coisas pequenas. Eu estou aqui. E eu entendi que não era só o fazer, mas se eu conseguisse atrair a presença de Deus enquanto eu estava trabalhando dentro da minha casa, tudo se tornaria diferente. Comecei a entender que não era a forma que eu fazia, era o propósito por detrás daquilo que eu estava fazendo. E você está ali fazendo o almoço abençoado para sua família e você começa a enxergar Deus no cuidado, no zelo, no amor, em cada detalhe. Quando você não consegue ver com esses olhos, tudo vira um fardo. Tudo se torna cansativo demais. Uma mulher que está mal emocionalmente, estressada, gritando com os filhos o tempo inteiro, sem controle emocional nenhum dentro de casa. E por que que isso está acontecendo? Porque os teus olhos já não conseguem enxergar Deus nas coisas simples do seu dia a dia. Entenda que, independente do que você faz, o Senhor está contigo. E se você começar a atrair a presença dele, por onde você estiver, algo de Deus pode acontecer. Em Romanos 11:36, vai nos dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que temos foi o Senhor quem nos deu. Esse trabalho foi o Senhor quem te deu. Essa porta foi o Senhor quem abriu. É interessante que se a gente não tomar cuidado com a nossa visão, com a forma que nós estamos visionando as coisas, a gente se perde no meio do caminho e se perde no meio do propósito. Porque a mesma porta que hoje para você é um fardo pesado,
Outra hora foi simplesmente a resposta da tua oração. Quando você orava pedindo para Deus uma porta, quando você clamava pedindo para Deus uma oportunidade. E aonde foi que as coisas se perderam no meio do caminho, que hoje já não é visto mais como uma oportunidade, como uma bênção de Deus, mas sim como um fardo, mas sim como uma carga pesada. Eu afirmo para você aqui nesse vídeo, presta muita atenção para você não se esquecer disso e guardar isso no teu coração. Você pode se sentir pequena quando você tem uma palavra, você já não está ainda vivendo o cumprimento dela. Deus disse que faria muitas coisas na sua vida, mas quando você olha para ela, a única coisa que você vê é uma mãe, é uma esposa, uma dona de casa, ou uma mulher que sai cedo para trabalhar, volta, tem que ir pro fogão fazer a janta, e os anos estão passando, os meses se passam, a única coisa que você vê é isso. Eu quero falar algo aqui para você. As coisas podem mudar de um dia para o outro. Porque eu me vi nessa novela, vivendo todos os dias, os mesmos dias, e em um estralar de dedos, as coisas mudaram para mim. Começaram a florescer, as coisas começaram a acontecer. E Deus falou ao meu coração: o segredo aqui é você glorificar enquanto você faz todos os dias as mesmas coisas. Só que nós queremos esperar o extraordinário para glorificar a Deus. O teu sonho é ter uma casa própria. E você diz: quando eu tiver, eu vou fazer um culto de ação de graça. Você começa a fazer planos, porque quando você tiver a sua casa própria, vai ser tudo diferente. O Senhor está ali, observando, olhando para você e dizendo: faça tudo isso que você está dizendo, todos esses planos, agora, enquanto você paga aluguel. Me glorifica enquanto você está nessa casinha simples, não só quando você estiver na casa dos seus sonhos. O teu sonho é ter um carro, mas por enquanto você anda a pé. E Deus está dizendo: me glorifica enquanto você anda a pé. Não deixe para glorificar só quando você tiver o seu carro. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui nesse vídeo? Quando eu coloco Deus em tudo que eu tenho, quando eu coloco o Senhor em tudo que eu faço, sabe o que falta muitas vezes? Contentamento. Quando achamos que só seremos felizes quando tudo mudar, quando o dia da virada chegar, quando a minha página virar, quando eu realizar os meus sonhos, quando eu alcançar o meu objetivo, aí eu serei feliz, aí Deus vai estar, aí eu vou enxergar contentamento naquilo que eu faço. Contentamento não é ausência de desafios, é presença de gratidão. Aprenda a ver beleza no comum. Vá trabalhar naquele mesmo trabalho de uma forma alegre. Coloque um sorriso no teu rosto, dê bom dia quando você chegar, que tudo vai mudar. Eu quero usar aqui um exemplo bíblico para você entender como o Senhor está no nosso cotidiano e nas coisas simples que nós estamos fazendo. Em Lucas capítulo 5, versículo 11, vai nos falar sobre a pesca maravilhosa. O dia em que Jesus teve um encontro com Pedro. Ele tinha pescado a noite inteira e a Bíblia diz que ele não tinha apanhado nada. Pedro era um pescador nato. Ele já estava acostumado com a pesca e nesse dia em especial, Jesus ele está ali na beira da praia pregando a palavra. Quando avista o barco de Pedro, ele entra no barco e começa a ministrar a palavra. Depois que ele termina a ministração, ele olha para Pedro e ele diz assim: volte ao mar alto e lance a sua rede. Aí Pedro diz: não, eu tentei a noite inteira e não apanhei nada. E ele diz: volte aonde as águas são mais altas, lance novamente a sua rede. E ele lança a rede e nós sabemos o final dessa história. Pedro ele vai fazer uma pesca maravilhosa, é tanto peixe que o barco quase vem a pique. E por que eu estou usando esse exemplo aqui? Para você entender que Deus está nas coisas corriqueiras do seu dia a dia. É nos dias comuns que o extraordinário de Deus pode acontecer. É nos dias comuns que o milagre pode acontecer. Mas por quê? Porque eu estou glorificando a Deus, mesmo vivendo todos os dias as mesmas coisas. Eu não estou esperando o sobrenatural acontecer para glorificar a Deus. Eu estou glorificando enquanto o sobrenatural não acontece. Isso é poderoso. Pega isso para tua vida, guarda isso no teu coração, compartilha esse vídeo porque essa palavra precisa chegar aos ouvidos de mais pessoas. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilha ele com mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu quero deixar uma dica para você. Comece o seu dia com uma oração simples, dizendo: me ajude a enxergar o Senhor
nas coisas simples do meu dia a dia. E a partir de hoje, quando você estiver fazendo o que você sempre faz, você não vai mais se sentir frustrada. Amém? Que Deus abençoe você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Café com Propósito já é uma bênção e você deixou a palavra de Deus entrar dentro da sua casa, não tem como dar errado. Até o que era para dar errado dá certo quando a palavra de Deus começa a se mover dentro dos nossos lares, nos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito. E você tem feito isso participando aqui do Café com Propósito. Você está abrindo o teu lar, a tua mente, para ouvir a palavra que cura, que liberta e que transforma. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que acontece aqui. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo as outras redes sociais para você me acompanhar lá. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.